1, 2, 3, mais um vídeo. E o tema de hoje é: por muito tempo se viu medicina como esse sucesso garantido, que logo após você se formasse, você ia ter um bom emprego, um bom salário e ia conseguir se manter. Por mais que a medicina te sugasse por 5, 6 anos de faculdade, depois de especialização em várias coisas, era um sucesso garantido. Coisa que a gente vai ver que hoje em dia não tá muito bem assim. O mercado médico tá saturando e a gente precisa falar sobre isso. Com meus amigos da faculdade, que a gente tem um preconceito com pessoas que fazem faculdade de medicina particular. Mas isso é uma brincadeira, tá, gente? Essa realidade, né, da saturação do mercado médico se dá muito aí porque a gente está tendo uma abertura desenfreada de novas universidades, de novas faculdades de medicina, principalmente universidades privadas. Eu trouxe para vocês esse gráfico que está no site do Conselho Federal de Medicina e a gente consegue perceber, né, do aumento que a gente teve aí na quantidade de faculdades de medicina, né? A gente tem cerca de 390 faculdades de medicina atualmente, sendo que 80% delas são faculdades privadas. Acredito que a maior preocupação, né, em se tratando dessa abertura de novas faculdades, principalmente privadas, é com a qualidade do ensino delas. Será que todas elas possuem um corpo docente qualificado, uma estrutura que vai atender 100% ao aluno, proporcionar para ele uma formação de excelência? Fica aí o questionamento. Posso contar uma coisa para vocês, gente? Faculdade de medicina, ainda mais particular, né, é uma mina de ganhar dinheiro. Raciocina comigo, você pega aí um estudante que está pagando cerca de 12 mil reais mensais. Qual que é o custo que aquela faculdade tem para manter esse estudante ali? Pega um estudante do ciclo básico, tá naquela parte bem teórica da faculdade. Qual que é o custo que você tem para botar o estudante num PSF, por exemplo, para fazer um estágio, e ter aulas expositivas numa sala de aula? É uma mina de ganhar dinheiro, gente. Isso aí tá virando um mercado. A faculdade quase não tem custo com esse aluno. E o pessoal já entendeu isso. E é por isso que está continuando a abrir novas faculdades de medicina. Quando a gente fala de faculdade particular de medicina, a gente sabe muito bem o que isso representa. Representa pessoas que não vão conseguir passar na faculdade federal, que a gente sabe muito bem que precisa de muito estudo, muito planejamento, horas e horas sentado numa cadeira estudando para passar numa prova e entrar ali, não vão conseguir. Não vai ser todo mundo que vai conseguir e a gente sabe muito bem para quem essas faculdades privadas vão, para quem justamente consegue pagar 10, 12 mil de mensalidade mensais ali, e mesmo com o ProUni, FIES e outros sistemas do governo que ajudam pessoas de baixa renda a passar numa faculdade, a gente sabe muito bem como é difícil uma pessoa se manter numa faculdade. Porque a gente não tá falando só do custo da mensalidade, a gente tá falando de tudo que se envolve estar ali como sociedade mesmo de passar numa faculdade. Que uma pessoa que vem de uma realidade onde muitas vezes os pais dela recebem um salário mínimo, vai conviver diretamente com pessoas que recebem 25, 30 mil reais por mês apenas para estudar e se manter na faculdade. Então vira até que de certa forma um privilégio fazer medicina, que por mais que você se esforce para passar, mesmo depois que você passa dentro da própria faculdade de medicina, se não for a questão financeira, também tem a questão de estudar para passar ali dentro. Eu já vi relatos de pessoas que estudam medicina que depois que entram na faculdade, continua sendo a mesma briga, continua sendo essa briga interminável para sempre estar no primeiro lugar, para sempre ser o melhor da sala, o melhor medicina, para assim quando você sair dali, você vai continuar nessa neura de sempre ser o melhor, porque é uma concorrência que nunca para. Se você estudou contra 5 mil para passar no vestibular, depois você vai estudar contra todas a sua sala, para quem tá ali dentro, ter a melhor formação para entrar no melhor mercado de trabalho. E quando você entra no hospital, você vai disputar muitas vezes uma vaga ali de horário mesmo de atendimento, um plantão, com vários outros médicos que acabaram de se formar. Então todo mundo que você conhece na faculdade, todo mundo que você conhece na medicina, vira mesmo meio que seu inimigo, vamos dizer assim, né? Porque todo mundo tá concorrendo pelo mesmo objetivo, seja um plantão, seja uma especialização, tem que ter cabeça, tem que ter uma cabeça muito centrada não só para passar em medicina, mas para continuar nesse curso depois que você vê que essas desigualdades sociais, desigualdades de tempo mesmo, que às vezes uma pessoa vai gastar muito mais tempo para entrar numa faculdade de medicina, ou ela vai precisar se desdobrar muito mais para conseguir se manter ali dentro do que uma pessoa que já tem uma vida financeira estável. E eu acredito que sim, que vão cada vez mais surgir mais faculdades de medicina, porque como ela falou, é um mercado extremamente lucrativo e que nem todo o ensino dentro de uma faculdade de medicina é de boa qualidade, que mesmo a gente trabalhando com vidas, mesmo trabalhando com o amor à medicina, a gente sabe que muitas vezes quem entra ali não vai sair bem capacitado, porque muitas vezes quem faz medicina, eu vejo também assim, não todas as pessoas, mas tem uma pequena parcela ali que é um sonho dos pais, é um sonho, eu quero ter um filho médico, eu sou médico, eu quero que meu filho faça medicina, e por isso a pessoa ali que já tá com essa, tô falando de pessoas que já estão acostumadas com esse certo comodismo da vida, não vão levar a medicina tão a sério assim e talvez não vão ser bom profissional lá pra frente. Mas
Mas isso é outro desdobramento que a gente pode ter, que pode vir a acontecer em outro vídeo. Ninguém sabe, na verdade, porque eu nunca postei, nunca falei nada. Eu tô no segundo semestre de medicina, segundo semestre. E eu fiz uma prova de fisiologia hoje e eu fiquei, assim, muito chateada porque eu estudei muito pra essa prova. Eu não estudei pouco, eu estudei muito pra essa prova. Fiz uma música pra essa prova pra aprender os negócios. E o professor foi cobrar uns negócios, tipo assim... E ele quer que a gente coloque umas palavras específicas. Tipo, ele tá nem aí que você explicou o negócio certo, entendeu? Se você não botar a palavra lá específica que você tinha que botar... Acabou pra você, acabou, você não vai tirar nota e é isso, entendeu? Se ferra aí, seu otário. Nossa, sério, eu fico pensando, ai, a nota não define o que eu sou, porque eu sei a matéria. Eu estudei muito, gente, eu não tô zoando, eu estudei muito. Ai, a nota não define o que eu sou, mas não dá, gente, não dá. Não dá, eu me cobro muito, isso é um problema que eu preciso tratar muito na terapia, de ser perfeito em tudo, sabe? E nossa, isso é um problema muito grande pra quem faz faculdade de medicina, porque não dá pra ser perfeito em tudo. É muito difícil. Nesse vídeo dá pra você ver o cansaço no olhar dela, sabe? É uma coisa que não precisa de muito pra você ver. Quando a gente tá falando de medicina, muitas pessoas, eu acho que não faz o curso, só olha pro final ali, quando a pessoa já tá ganhando 10 mil reais por mês. O que eu acho que é um valor extremamente baixo até, se a gente for pôr na ponta do lápis. Imagina você passar 6 anos da sua vida dedicado, estudando, abdicando de tudo. É como se você fizesse um empréstimo real do seu tempo que você tá investindo aquilo. Quando a gente fala de tempo, tempo é dinheiro. São 6 anos da sua vida que você não vai poder fazer absolutamente nada sobre aquilo. E são um tempo assim que lá na frente pode chegar e pode acontecer muita coisa. Pode ser que seu FIES não seja mais aprovado, que eu acho que tem uma coisa disso, que a mensalidade fica extremamente cara e você não consiga mais passar, ou que você simplesmente entre em um burnout e não consegue continuar com aquele curso, porque é uma rotina extremamente cansativa. É estudar muitas matérias para você mexer com o ser humano. Então, quando a gente pensa no final do curso, ganhar 10 mil reais por mês, que é um valor ali base, é um valor ok de ganhar, porque você tá mexendo com vidas, você tá trabalhando diretamente com a saúde, com o ser humano. Se você faz um erro naquilo, pode ser que defina a vida de uma pessoa. Se você coloca 10 mil reais na ponta de um lápis, tanto de dinheiro que a pessoa gastou para entrar em medicina, investir ali em medicina, às vezes não tendo esse dinheiro, então quer dizer, eu vou sair formado de medicina para ganhar 10 mil reais por mês para pagar 120 mil ano, 500 mil que eu tô devendo ali no meu pacote de medicina. Então quer dizer que a pessoa sai da faculdade de medicina e ainda tem que passar mais alguns anos da sua vida trabalhando para pagar aquela dívida que ela deixou com a faculdade. E eu tô falando aqui de um brasileiro médio. Eu sei que tem casos extremos da medicina onde a pessoa já entra pagando os casos, mas eu tô falando dessa garota aqui. Imagine que ela é uma pessoa média, de uma classe social média ali, que os seus pais juntos ganham 5 mil por mês e ela tá vendo oportunidade de entrar em medicina depois de fazer 3 anos de cursinho. Ela conseguiu passar em uma federal. E mesmo ela já teve 3 anos de cursinho, sabendo rotina ali pesado, que é o estudo para medicina, ela tá nessa situação. Então, quando a gente pensa em sucesso na medicina, tem que ter um sucesso psicológico, primeiramente, muito grande para aguentar cada passo desse que vai passar. E a romantização que fazem com a medicina, como se fosse um curso extremamente fácil, que é um curso que você vai ganhar muito mais dinheiro, tá cada vez mais caindo por terra, porque graças às redes sociais, ao TikTok, ao YouTube, a gente pode acompanhar a vida de um influenciador de medicina. A gente pode acompanhar a vida, o dia a dia ali dentro. Por isso que você vê cada vez mais pessoas que faziam conteúdo de rotina de medicina, que eu acompanhava, 2 influenciadores que ganhou dinheiro enquanto era estudante de medicina, largaram a mão de ser medicina, porque sabe que a vida de influenciador que eles ganharam ali dando certo na rede social é muito mais dinheiro de uma forma muito mais fácil do que eles vão ganhar praticando a medicina. E eu não tô falando que ser influenciador digital é fácil, porque tudo que a gente faz essa comparação de 1 milhão de pessoas fazendo para uma pessoa dar certo, essa única pessoa que a gente vai ver como sucesso, vai ver como é fácil. Então, quando a gente vê uma pessoa, um médico de sucesso no final do curso, por isso que a gente acha que é sucesso, porque a gente tá vendo aquele médico depois de passar por tudo isso e ele chegou nesse bendito sucesso. E no influenciador acontece a mesma coisa, porque 1000 influenciadores vão precisar falhar ali fazendo conteúdo de medicina para um conseguir sair dessa bolha e ganhar muito dinheiro. Então, o ponto é esse. Como a gente vê o sucesso? De que perspectiva que a gente vê o sucesso? Sempre quando a pessoa já tá com sucesso, ela já
já tá reconstruída. E eu espero que a Kimberly consiga fazer o curso de medicina até o final, que ela tenha forças, que tudo de bom na vida dela, e que você que tá pensando em fazer medicina, saiba que é realmente nesse estado de esgotação mental que você vai estar em algumas semanas. E se é isso que você quer, medicina por amor, ok, bora pra cima, mas nem tudo são flores. A gente tem que parar de romantizar os 10 mil reais por mês que vai vir depois de 6 anos de muito trabalho, de muito estudo. Pobre fazer medicina no Brasil não é uma tarefa tão fácil. Eu falo isso de experiência própria. Quando a gente entra na faculdade de medicina, eu entrei numa particular, fiz financiamento, fiz o FIES, pago o FIES até hoje. E eu cheguei lá e tive um choque de realidade muito grande. Então eu achava que conhecia quem era rico, mas na verdade eu não conhecia. Então, coisas que eu observei. Enquanto meus colegas todos já, no primeiro ano de faculdade, tinham um carro, a grande maioria deles, eu pegava 3 ônibus para chegar até a faculdade. Eu morava numa cidade vizinha. Alimentação, eu levava um dinheiro muito contado. E os colegas, eles queriam almoçar todo dia em churrascaria, etc. E eu era bem sincero, eu falava, ó, vou na praça de alimentação ali, pegar meu PF. Quando eu entrei na faculdade particular, a mensalidade era cara, né? Era na época R$3.800. Eu lembro que minha mãe tinha um dinheiro guardado, então ela aguentava pagar as primeiras parcelas, 3, 4 parcelas, depois eu teria que conseguir o financiamento. Eu só consegui realmente fazer a faculdade tranquilo, né, depois de conseguir esse financiamento, aí, com 2, 3 meses depois. Né? Eu lembro que foi um grande desconforto, assim, né? Eu sonhava em que eu poderia perder a faculdade, isso me dava um desespero. Eu também percebia que as pessoas que tinham menos condições na minha sala eram as pessoas que mais estudavam. Eu não sei se as pessoas que tinham grana não tinham tanto essa gana, né? Eu acho que quem não tinha, como eu, alguns colegas, né, a gente sabia que aquela era a única, na verdade, oportunidade para melhorar de vida. Então a gente estudava muito, né? Festa, eu também não tinha dinheiro para festa. Eu acho que em toda a faculdade eu fui em uma cervejada, eu acho, um churrasco e depois só no da formatura. Enfim, quando você tem menos condições e resolve fazer medicina, principalmente numa faculdade particular, você vai enfrentar uma certa dificuldade, né? Mas no final dá tudo certo. Aqui ele trouxe alguns pontos que eu já tinha falado para você ver a dificuldade que é realmente você estar no mesmo ciclo social de uma pessoa que tem muito mais condição financeira que você. Às vezes o que você vê como um empecilho, como uma barreira extremamente grande, para a pessoa é só mais um dia normal. É um almoço normal, é só mais um dia que o pai tá pagando a mensalidade, porque o sonho das vezes do pai é que aquela pessoa seja médica. Por isso que a pessoa não leva a medicina tão a sério assim, porque ela já veio de uma realidade que se ela não for médica, eu vou ser outra coisa, eu tenho um tempo para ser outra coisa. Agora, de uma pessoa que vem de baixo, como o Heitor falou, que a mãe estava pagando medicina e não sabia se ia ter pro próximo mês, é uma condição de sobrevivência, de saber que quanto mais rápido eu me formar, mais rápido eu vou ter esse dinheiro para ajudar minha família, às vezes repor esse dinheiro que a mãe dele colocou ali para ele, e a única chance dele ter uma vida melhor é a medicina. Ele abdicou da juventude, abdicou de muita coisa, porque a gente tá falando de juventude aqui no sentido de anos de vida dedicado àquilo. E quando, na verdade, se ele tivesse feito algum curso, vamos colocar letras em uma faculdade estadual, federal, ele poderia ter uma vida muito mais confortável nesse sentido de, nossa, minha mãe não tá pagando medicina pra mim, eu não tô tirando o dinheiro dos meus pais pra realizar o meu sonho, e quando eu me formar eu posso me especializar, vou estudar numa escola particular e lá na frente eu vejo o que eu faço com isso, como ganhar mais dinheiro. Então quando a gente tá falando de medicina, para algumas pessoas é realmente um sonho de ajudar os outros, é um sonho de ser uma pessoa melhor. E como é que a gente quantifica quanto que vale o sonho de uma pessoa, como é que a gente coloca isso na balança, como é que se abre mão disso de uma maneira tão fácil. Por isso que eu acho medicina para algumas pessoas, ou qualquer curso, estar na faculdade, um curso de letras, qualquer curso mesmo que você tem um sonho de seguir aquilo, como é que você quantifica o valor para desistir daquele sonho? É 10 mil por mês, é estudar 6 anos, ok, eu vou fazer isso porque esse é meu sonho. Então esse é o grande ponto do questionamento que eu deixo para você. Quanto você pagaria para abrir mão do seu sonho? Se medicina não fosse uma opção para você, qual outro curso você faria para ser aquela opção? Ou se medicina não é uma opção para você, se você faz enfermagem, técnico de enfermagem ou qualquer coisa, psicologia relacionada à área da saúde, alguém chega e fala para você, nossa, por pouco você não é médico, né? Nossa, por pouco você não passa medicina, quando na verdade medicina nunca foi seu sonho, ou você nunca viu medicina como esse sucesso grandioso, você vê a enfermagem como seu sucesso, você vê a psicologia como seu sucesso, você vê a fisioterapia como seu sucesso. Isso quer dizer que tem várias outras áreas da saúde e nem tudo se resolve
resume a medicina. Nem todo mundo tem o sonho de ser médico, mas várias pessoas têm o sonho de ajudar outras pessoas e acha isso em outros cursos na área da saúde. Então, ter esse debate também, que eu vejo muito acontecendo na área da saúde, como se as outras pessoas fossem menor ou tivesse escolhido o curso errado, que escolheram enfermagem porque não passou em medicina, eu também acho um erro extremamente gritante, porque cada um sabe a forma que quer trabalhar e a forma que se vê naquela profissão. Então, no mesmo jeito que tem várias pessoas lutando para passar em medicina, medicina não é o sonho de muitas pessoas. Nem sei porque eu fui para esse assunto, desculpa, eu acho que eu extrapolei. E agora eu vou trazer o vídeo da Mai, que ela vai falar um pouco sobre como é a vida depois que você forma em medicina. Como é que é esse caminho? Porque a gente vê o sonho de passar em medicina. E depois que você passa esse sonho, qual que é o próximo passo? Vocês garanto, é realmente uma coisa que está acontecendo. A medicina está saturando, vai saturar, infelizmente. Enfim, chegamos a qualquer outra profissão. A maioria dos internos que se formaram falam comigo sempre no final para dizer: você sabe algum PSF, o BS, para quem não sabe, é PSF postinho, enfim, ou plantão disponível? E eu, de fato, não sei, gente, não tem fixo. Fora isso, como é que a gente consegue emprego? Grupo de repasse, tá? Então, quando a gente se forma, normalmente a gente sai entrando em grupo de repasse que tem link, tipo grupo de compra. Os grupos de repasse, gente, hoje em dia se baseiam assim. Eu não sei, infelizmente, colocar aquelas conversas aqui. Os grupos de repasse hoje em dia se baseiam em briga. É o dia todo brigando. As pessoas brigando, falando da saturação, falando que não tem repasse, falando que as pessoas estão... porque ninguém coloca repasse, porque o povo fica discutindo sobre política, sobre outras coisas, porque não tem. E, como assim? Eu tenho o meu plantão, eu vou dizer a vocês, meu plantão do domingo, ele é fixo. Eu dou plantão sexta, sábado e domingo. São plantões fixos, tá? Quando eu preciso repassar, eu não tenho a mínima dor de cabeça. Eu já consegui repassar plantão, gente, assim, eu ficar cansada. 5 horas da manhã, meu plantão se acerta, eu dizer, eu acho que eu vou repassar. E pensar, nossa, acho que eu não vou conseguir repassar, porque são 5 da manhã, eu consegui. 5 horas da manhã, nunca vou me esquecer, porque nesse dia foi o dia que eu fiz, a medicina vai saturar. 5 horas da manhã, eu fui repassar o plantão, apareceram 10 pessoas dizendo, eu pego o plantão. O ponto é, medicina tá saturado, vai continuar saturando, como todos os mercados que já passaram com o tempo, quando o direito foi visto como um emprego que ia mudar a vida das pessoas, com o tempo foi saturando, engenharia, e agora chegou a vez da medicina. Medicina ainda tem especialização que as pessoas podem fazer, mas mesmo assim, é mais um processo, são mais 4 anos ali de especialização, isso se passar na prova, que são tipo 5 vagas para 1.000 pessoas concorrendo para aquelas 5 vagas, então é realmente difícil. E quando a gente fala de medicina, a gente não pode levar só o médico em consideração, a gente também tem que levar o lugar e estrutura. Tem muitos médicos em regiões, capitais, sim, mas quando a gente pega e manda um médico lá pro interior do Amapá, ou manda um médico pro interior de Minas Gerais, qualquer interior de qualquer cidade subdesenvolvida no Brasil, esse médico vai ter problema. Às vezes é uma cidade que tem extrema pobreza, então mesmo que o paciente chegue ali e tenha um atendimento médico, ele não vai ter dinheiro para comprar os remédios. Ou é um lugar onde a saúde demora muito para chegar e que os médicos não querem também morar 1.200 quilômetros longe dos pais, longe da família, porque realmente eles não querem morar. Eles preferem passar um perrengue da capital, de correr atrás de emprego, do que mudar para um lugar muito longe da família. A gente também sempre tem que levar o lado humano em consideração, não só o lado do dinheiro, sabe? Então são vários fatores que faz desde a estrutura de um hospital ser mais precária e por isso ele não atende o médico. Muitas vezes aquele médico tá ali, quando chega um paciente grave, ele vai mandar o paciente lá para a capital porque aquele hospital não tem estrutura, então o médico se vê na posição, poxa, fiquei 5, 6 anos fazendo medicina para agora estar aqui no interior, onde o máximo que eu posso fazer é dar uma receita aqui pro cara tomar um dipirona ou fazer uma coisa muito básica de postinho, enquanto eu queria, como médico profissional, fazer algo mais elaborado ou ajudar mais pessoas, e que eu sinto que por causa da região, da falta de infraestrutura, eu não consigo ajudar, que qualquer coisa mais grave que acontece, eu tenho que mandar o paciente para a capital. Esse é um dos pontos que a gente pode ver medicina, ou também pelo simples ponto que eu já falei, que às vezes é muito difícil a pessoa abandonar toda a vida dela e mudar para um lugar muito longe de casa. É realmente muito difícil. E já que a gente está falando de pessoas
pessoas. Agora a gente pode fazer outra pauta de pessoas que estudaram em escola particular e pagaram por essa faculdade, que é uma classe média alta. Pelo amor de Deus, ela não vai mudar pro interior, muito interior. Pode ser a pessoa que... Eu duvido que ela vai sair de todo esse privilégio que ela tem, desse conforto de morar da cidade grande, tudo isso pelo amor à medicina. Eu posso estar errado, mas é muito difícil você ver alguém fazendo isso, justamente, mesmo que tenha amor à medicina, quando a gente tira o profissional ali do hospital, ele tem toda uma vida lá fora, relacionamento, família, tudo isso também conta na decisão da escolha. Eu posso estar sendo muito mal interpretado falando isso, mas eu acredito que a gente tem que ver todo esse aparato social da pessoa, do que faz a vida dela fora da medicina, para ela fazer essa escolha de mudar para o interior de uma cidade onde ela vai passar ali vários anos trabalhando e ter o sentimento assim, eu poderia estar fazendo mais. Então é isso, são várias pessoas se formando e onde tem estrutura para receber essas pessoas, estão recebendo muitos médicos, então quanto maior o número de médicos indo para a capital, menor vai ser o valor que ele vai receber pelo plantão mesmo. E quando esses médicos chegam no interior, se esse interior não tiver uma estrutura para atender ele, sinto muito, ele não vai ficar ali por muito tempo. Se o máximo que ele vai fazer é passar uma receita e mandar a pessoa para a capital, não tem muito o que a pessoa fazer. Eu acho que até a forma de se sentir internamente, sabe? Você se sente desvalorizado, desrespeitado, você passou por muita coisa para agora sentir que poderia estar fazendo mais. Eu espero do fundo do meu coração que vocês me interpretem muito bem no que eu quis falar aqui do médico, do ser humano, da infraestrutura, não leve pro lado pessoal, que eu realmente só tô tentando trazer pontos de vista que eu pesquisei para elaborar esse vídeo junto com a minha opinião e espero não ser profundamente massacrado por isso, que eu tentei trazer ela da opinião da forma mais redonda que eu consegui. É isso o vídeo de hoje. Oi, meu nome é Antônio Venâncio, o criador desse canal. Se você chegou até o final desse vídeo, eu te peço encarecidamente, considere se inscrever no meu canal. No mais, eu te vejo no próximo vídeo.